Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de matrizes, vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Então, se você, por acaso, não assistiu às duas aulas anteriores, que foi a parte inicial, conceito e construção de matrizes, adição e subtração de matrizes, é muito importante a compreensão desse assunto para entender melhor o estudo de multiplicação. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo. Vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Então o assunto nosso hoje é multiplicação de um número por uma matriz e multiplicação de uma matriz por outra matriz. E, como sempre, resolvemos exercícios aí de algumas bancas no final. Tranquilo? Então vamos começar aí falando da multiplicação de um número por uma matriz. Beleza? Olha só, o que é multiplicar um número por uma matriz? Esse número ele é chamado de um elemento, é um número natural. Para realizarmos o produto de uma constante por uma matriz, o professor só falou elemento, agora constante, é porque esse elemento que está sendo multiplicando essa matriz ou dividindo, ele também pode tanto multiplicar quanto dividir, ele é um elemento que, por que fala constante? Porque ele vai ter que ser operado com todos os elementos daquela matriz. Então, eu não posso multiplicar esse valor só por um dos elementos. Eu tenho que multiplicar por todos os elementos. Então, basta pegarmos essa constante, esse elemento, esse valor que está multiplicando, tá? E efetuar essa operação com todos os elementos da matriz, tá? Bom, como que isso fica na prática? Vamos lá. Temos aqui uma matriz A, menos 1, 2, 0 e 5. Realize 2A. Toda vez que eu tenho um número e uma letra junto, isso aqui, ó, 2A, quer dizer 2 vezes A. Portanto, é o 2 multiplicando a matriz A. Quem é a matriz A? Menos 1, 2, 0 e 5. E aí, de acordo com o conceito anterior que nós vimos, para multiplicar uma constante, que nesse caso aqui é o 2, por uma matriz A, basta multiplicar a constante por todos os elementos dessa matriz. Então, como resultado aqui, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Pronto, está aqui, ó. Já fiz o produto. Essa é a matriz resultado do produto de 2 vezes a matriz A. Pronto, está realizado. Bem simples, né, galera? Então, para multiplicar um elemento por uma matriz, basta pegar esse elemento, esse valor, essa constante, e multiplicar por todos os elementos da matriz referência. Detalhe: a multiplicação de um elemento por uma matriz não altera a ordem da matriz. Observe que essa matriz é de ordem 2 por 2, ou seja, ela tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz resultada desse produto continua sendo 2 por 2, não mudou a ordem dela, certo? A multiplicação de um número por uma matriz não altera a ordem dessa matriz. Tranquilo? Beleza, né, galera? Bola para frente agora. Exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C. E o exercício pede para eu determinar 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a matriz B, menos 5 vezes a matriz C. Eu tenho que fazer esse cálculo. Então, aqui, ele juntou
o produto de um elemento por uma matriz. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Com a soma e a subtração de matrizes. Então, a resposta disso daqui vai ser a soma desse resultado com esse, descontando esse. Então, eu vou construir essas matrizes para poder chegar no resultado final. Primeiro, vamos construir a matriz 3A. Quem é a matriz 3A? É 3 vezes a matriz A. Então, eu vou ter aqui, ó, matriz A, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6. Pronto, está aqui, ó. Essa é a matriz 3 vezes A. Beleza? Aí ele fala mais 2 vezes a matriz B. Então, agora eu vou pegar a matriz B e vou multiplicar todos os seus elementos por 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 6, menos 12. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 0, 0. Então, está aqui. Isso aqui é o resultado da matriz 2 vezes B. Aí eu tenho menos 5 vezes a matriz C. Matriz C está aqui. Agora eu vou multiplicar por 5. 5 vezes menos 1. Então eu vou ter aqui menos 5. 5 vezes 0. 0. 5 vezes 2. 10. 5 vezes menos 3. Menos 15. E agora, para darmos o resultado disso, é só fazer a soma. Professor, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo? Pode. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você pode fazer e dar o resultado final aqui.
tá? Ou você pode somar a primeira com a segunda, o resultado você soma com a terceira. Você pode fazer por partes também. Vai depender agora de como está a sua performance no sentido de fazer ou não fazer tudo ao mesmo tempo, beleza? Mas pode ser feito diretamente? Pode, sem problema nenhum. Então, eu vou fazer, para não dar confusão, por partes. Eu vou primeiro somar essas duas, depois o resultado dessa eu faço com a terceira. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma matriz somando com a outra. Então, para somar, basta operar os termos correspondentes. 6 mais 6, 12. Está aqui, ó. Menos 12 com menos 12 é menos 24. Sinais iguais, soma. 18 menos 6, 12. 6 menos 0, 6. Pronto, está aqui, ó. Fiz a soma da matriz 3A com a matriz 2B. Aí, menos, agora a matriz C. Repete aqui, menos 5, 0, 10 e menos 15. Agora eu vou dar o resultado final, que é a soma dessa matriz com essa matriz. Porém, observe que é uma menos a outra. Qual a referência que nós fizemos ao sinal negativo? O sinal negativo, ele inverte o sinal de todos os elementos da matriz que sucede ele. Então, ó, o menos 5 passa a ser mais 5, o 10 passa a ser menos 10, o 15, que é negativo, passa a ser positivo, e o 0 não tem sinal. Tranquilo? Então, eu vou fazer agora esta operação. Então, vou ter como resultado final o seguinte: 12 menos 5 vai passar a ser mais 5, porque menos com menos é mais. 12 mais 5, 17. Tranquilo? Aqui, menos 24 com menos 0. Menos 0 não vai alterar, elemento neutro, continua menos 24. 12 menos mais 10. O 10 está positivo, fica negativo. 12 com menos 10 vai dar 2. 6 menos 15. O menos 15 passa a ser mais 15. Então, 6 mais 15, 21. Pronto, está resolvido. Essa é a matriz, resultado de 3 vezes a matriz A, mais 2 vezes a matriz B, menos 5 vezes a matriz C. Tranquilo. Beleza? Como eu disse, você poderia fazer direto? Poderia. Basta você pegar o primeiro daqui mais o primeiro daqui menos o primeiro daqui. Depois, o segundo aqui com o segundo aqui com o segundo ali. Os termos correspondentes. Lembrando, se os sinais são iguais, soma. Se os sinais são diferentes, você subtrai. E você vai obter as mesmas respostas. Então, você poderia fazer direto aqui ou fracionado. Faz duas, igual eu fiz, e depois você faz a operação com a terceira. Tranquilo? Fica a seu critério aí. Eu dei 2 caminhos, você, obviamente, vai optar por aquele que mais lhe convém, tá? E assim, gente, não é que você... Ah, professor, eu vou fazer o caminho mais curto. Nem sempre o caminho mais curto é o mais indicado. Porque, às vezes, o caminho mais curto exige um grau de apuração, de observação, que se você não levar em consideração, você acaba errando o exercício. Então, é importante não só fazer rápido, mas fazer bem feito também. Assim como não é importante só fazer bem feito, mas fazer rápido. Então, tem que acontecer as duas coisas. E qual que é a melhor, professor? Aqui você se sentir mais seguro. Tá? Se você prefere, se você tem segurança em fazer da forma mais rápida, você já está preparado para fazer todas as observações pertinentes a esse tipo de operação, tranquilo, vai em frente. Beleza, galera? Vamos lá para outro exemplo aqui, ó. Propriedades da multiplicação. Antes de falarmos em outro exemplo, essas propriedades elas nos ajudam a ganhar tempo em determinada situação.
Ok? Então, veja bem, eu estou considerando aqui 4 matrizes. Uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C e uma matriz O, que é uma matriz nula. Lembram o que é uma matriz nula? Matriz nula é aquela matriz cujos elementos são iguais a zero. Todos os seus elementos são iguais a zero. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2, onde os 4 elementos dessa matriz são zero, então essa matriz é chamada de matriz nula. Beleza. De mesmo tipo, quer dizer mesma ordem. Se elas são da mesma ordem, vale as seguintes propriedades. Primeira propriedade aqui é o seguinte: se você pegar a matriz e multiplicar pelo elemento 1, lembram? Um elemento multiplicando a matriz. Se esse elemento for o número 1, a resposta é a própria matriz. Por quê? Porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Ele não altera o valor. Portanto, uma matriz multiplicada por 1 é ela mesma. Não precisa perder tempo fazendo isso. Segunda propriedade. Se eu estiver multiplicando por menos 1, então observe agora que eu estou multiplicando por um número negativo, uma matriz vezes menos 1. Ao fazermos esse procedimento, nós encontramos exatamente a matriz oposta da matriz A. Nós falamos sobre isso também na primeira aula de matrizes. Quando que uma matriz é oposta a outra matriz? Quando ela apresenta os mesmos elementos com sinais contrários, ok? Os elementos correspondentes iguais com sinais contrários. Beleza. Então eu encontro a sua oposta. Basta inverter o sinal dos elementos dessa matriz. Outra propriedade: qualquer matriz multiplicada por uma matriz nula vai ser nula. Uma matriz multiplicada por uma matriz nula vai dar como resposta uma matriz nula. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Beleza? A mesma coisa acontecer se a matriz nula estiver multiplicando outra matriz. Aqui é a propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a matriz nula vezes uma matriz, ou a matriz vezes a matriz nula, sempre vai ser a mesma resposta. Ok? Uma matriz nula. Outra propriedade. Se eu tenho uma matriz multiplicando a soma de uma matriz, olha só, no caso aqui não é uma matriz, é um elemento. Um elemento multiplicando a soma de uma matriz, tá? O que vai acontecer aqui? Eu posso aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Esse P vezes a matriz A, esse P vezes a matriz B. Observe que eu posso separá-los e depois, ao final, eu faço a soma dos elementos correspondentes. Então, você pode somar a matriz A com a matriz B, e o resultado dessa soma multiplica pelo elemento, pela constante, ou você pega essa constante, multiplica pela matriz A, vai dar um valor, pega essa constante, multiplica pela matriz B, vai ter outro valor, e depois no final você soma as duas. Tanto faz, tá? E a mesma coisa ocorre se você tiver dois elementos somando, multiplicados por uma matriz. Você pode tanto somar esses elementos para depois multiplicar, como pode separar a matriz vezes o primeiro, a matriz vezes o segundo e só somar no final. Fica a seu critério, é a propriedade distributiva aqui. Tá? E como última propriedade é a propriedade associativa, né? Se você tem dois elementos multiplicando e esses elementos estão multiplicando uma matriz, então tanto faz você fazer primeiro o elemento com a matriz, vai dar uma resposta, aí você multiplica pelo outro elemento. Como você poderia multiplicar os dois elementos primeiros, aí você vai determinar uma nova constante e essa constante multiplicar pela matriz. A ordem não importa. Nesse caso, essa propriedade associativa da multiplicação. Beleza? Tranquilinho? Bom, vamos lá para mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho, dada as matrizes A, B e C, calcule 2A menos B mais 3C, 1 sobre 2 vezes A menos 1/3 de B mais C. Observem, gente, que nós temos que respeitar
Primeiro, aquelas propriedades que caracterizam toda a expressão numérica. Ao resolver uma expressão numérica, quando ela tem parênteses, colchetes ou chaves, a regra diz: primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Se eu tenho adição, subtração, multiplicação, expoentes, potência, a regra diz: primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Então essas são as regras da expressão numérica. E isso nunca vai deixar de existir, tá? Então eu tenho que respeitar isso. Então vamos resolver esses dois, letra A e letra B, sempre com base nessas regras de resolução de uma expressão numérica. Vamos lá, primeira situação é calcular 2A menos B mais 3C. Qual é o procedimento para nós fazermos isso? Bom, como não tem parênteses aqui, então eu não vou precisar preocupar em resolver primeiro o parênteses. Mas eu tenho uma multiplicação e tenho soma e subtração. E a regra diz: primeiro multiplica, depois soma e subtrai. Então vamos fazer isso. 2 vezes a matriz A e eu tenho 3 vezes a matriz C. Então eu vou colocar essas matrizes agora, já efetuado os devidos produtos. Então, como é 2 vezes a matriz A, eu vou ter aqui como matriz A o seguinte, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Então, está aqui 2 vezes a matriz A. Tranquilo? Aí ele fala menos a matriz B. Então, a matriz B não sofreu alteração. Ela continua do jeito que ela está. Menos 3, 6, 9, 12, menos 6, 0. Então, está aqui, ó. Repetir a matriz B. Agora, eu vou pegar a matriz C e vou multiplicar por 3. Então, mais 3 vezes a matriz C. Então, todos os elementos por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 2, 6. Pronto, está aqui, ó. Fiz o produto da matriz C. Agora é aquilo que eu falei. Se você quiser fazer todos eles ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Se você não quiser fazer todos ao mesmo tempo, o que você pode fazer? Faz as duas primeiras, o resultado você faz com a terceira. Então eu posso pegar essas duas, que é, olha só, uma menos a outra. O que acontece quando eu subtraio uma menos a outra? Eu tenho que inverter o sinal. Então, eu tenho aqui, ó, o que é menos fica mais, o que é mais fica menos. Menos 3 vai ficar 3, 0 mais 3 é 3. 8 menos 6, 8 menos 6, 2. Menos 4, menos 9, menos 4 com menos 9, menos 13. 12 menos 12, 0. 4 menos 6. Então, menos 6 vai ficar mais 6. 4 mais 6, 10. 16 menos 0, 16. Pronto. Fiz a diferença das duas primeiras. Agora, esse resultado mais a terceira. Mais a terceira. A terceira é 0 menos 3, 0. 3 menos 3, 6. Então, isso aqui vai me dar como resposta a seguinte matriz. Ó, agora é soma. Então, se é soma, eu conservo o sinal de todos os elementos. Então, 3 mais 0, 3. 2 menos 3, menos 1. Menos 13 mais 0, menos 13. 0 mais 3, 3. 10 menos 3, 7. 16 mais 6, 22. Pronto, está aqui, ó. Acabou. Essa é a matriz, resultado da multiplicação da matriz A por 2, menos a matriz B, mais 3 vezes a matriz C. 3 menos 1, menos 13, 3, 7, 22. Está resolvido. Observem como é bem tranquilo a resolução, né?
não tem assim uma grande habilidade de operação, mas é um tanto trabalhoso e requer que a gente preste bastante atenção aí na resolução disso daí. Vamos para a letra B, gente? Olha só, na letra B, o que ocorreu? Eu tenho agora um valor multiplicando a matriz, só que esse valor não é inteiro. Ele é um valor fracionário, 1 sobre 2, 1 sobre 3. E aí alguns alunos ficam bugados nisso daí, mas é tranquilo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Olha só, detalhe, gente, quando eu multiplico por uma fração, quando eu multiplico qualquer valor por uma fração, o procedimento tem que ser o seguinte. Vamos supor aqui, 1 sobre 2 vezes 10. Você faz assim, multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Então, qual é o resultado disso daqui? Como que eu multiplico 1 sobre 2 vezes 10? Vai ficar 10 vezes 1, 10, dividido por 2, e isso vai me dar como resposta 5. Então, é assim que eu procedo a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Eu multiplico o número inteiro pelo valor que está em cima, no numerador da fração, e o resultado eu divido pelo número que está embaixo, no denominador da fração. E aí eu posso ou não ter uma resposta inteira. Se eu tiver uma resposta inteira, eu coloco ela inteira. Se eu não tiver, eu deixo na forma de fração. Lembrando sempre que se a fração puder ser simplificada, você deve simplificar. Tranquilo? Belezinha? Então, respeitado isso, gente, vamos fazer direto aqui agora, ó. Você já sabe que tem que multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. A primeira matriz tem que ser multiplicada por 1 sobre 2. Então, todos esses elementos aqui eu vou multiplicar por 1 e dividir por 2. Vai ficar bem assim, ó. Vamos lá. 0. 0 vezes 1 sobre 2 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Agora aqui, 4. 4 vezes, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Tranquilo? Fiz direto. Aqui, menos 2. Menos 2 vezes o de cima, divide pelo de baixo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Tranquilo? 6 vezes 1 sobre 2. 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3. Aqui, 2. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Aqui, 8. 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Pronto, está aqui, ó. Isso aqui é a matriz resultado do produto de 1 sobre 2 vezes a matriz A. Tranquilo? Bom, agora observe que eu tenho um parênteses aqui. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter que resolver esse parênteses aqui, tá? E o parênteses é a soma da matriz B com a matriz C. Aliás, 1/3 vezes a matriz B mais a matriz C. Então, eu vou colocar aqui o menos, vou continuar com o parênteses e vou colocar dentro desse parênteses o resultado disso aqui. 1/3 de B mais C. 1/3 de B é a matriz B, os elementos dela, vezes 1, agora dividido por 3, porque é 1/3. Então, vamos pegar a matriz B, multiplicar por 1 e dividir por 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, dividido por 3, menos 1. 6 vezes 1, 6, dividido por 3, 2. 9 vezes 1, 9, dividido por 3, 3. 12 vezes 1, 12, dividido por 3, 4. Menos 6 vezes 1, menos 6, dividido por 3, menos 2. 0 vezes 1/3, 0. Isso que eu acabei de fazer é o resultado da multiplicação da matriz B por 1/3. Aí o exercício fala mais a matriz C. Então, mais a matriz C. Quem é a matriz C? Não mexe, ela está intacta ali. Do jeito que ela está aqui, ela vai para lá. 0 menos 1, 0. 1 menos 1, 2. Não mexi nela, fecho parênteses. Observe que eu coloquei o parênteses, por quê? Porque esse sinal de menos, ele não é da matriz B, ele é menos o resultado da soma da B com a C. Então, eu tenho que fazer essa soma para só a partir daí eu subtrair. Tá? Então, primeiro eu vou ter que fazer aqui, porque primeiro, de acordo com a regra, eu faço parênteses. Depois eu vou fazer
os demais. Então, eu vou repetir essa matriz aqui, vou repetir ela aqui, ó. 0, 3, 2, 1, menos 1, 4. Está aqui, repetir, menos, agora eu vou resolver o parênteses, que é a soma dessas duas matrizes. Agora eu não preciso mais colocar o parênteses aqui, já vou colocar sem o parênteses. Lembrando que são termos correspondentes. Como é soma, menos 1 com 0, menos 1. 2 com menos 1, 2 menos 1 é 1. 3 mais 0, 3. 4 mais 1, 5, menos 2 com menos 1, menos 3, e 0 com 2, 2. Como a proposta aqui é nós fazermos a diferença uma menos a outra, agora sim eu vou dar a resposta final. Pegar essa primeira menos a segunda. Termos correspondentes, como aqui é negativo, vai inverter o sinal de todos os elementos. Não esqueça disso. Então, eu tenho 0 menos menos 1. Menos 1 passa a ser mais 1, tem que inverter. Então, vai ficar 1 positivo. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Menos 1 menos 3. Menos 1 com menos 3 são menos 4. 3 menos 5. 3 menos 5, menos 2. 1 menos menos 3, então vai ficar mais. 1 mais 3, 4. E por último, 4 menos 2, 4 tira 2, 2, então está aqui. Essa é a matriz, resultado daquele produto ali, subtraído da soma das outras duas matrizes lá. Pronto, 1 menos 4, menos 2, 4 e 2, e está resolvido o exercício. Tranquilinho, gente? Beleza? Então, observe que mesmo tendo uma fração, não há motivo para se assustar. Fica tranquilo, resolva com calma, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. A gente consegue chegar no resultado com muita tranquilidade. Beleza? Vamos lá agora? Bom, até então, nós falamos sobre multiplicação de um elemento por uma matriz, de um número por uma matriz. Agora a gente vai ver a seguinte situação. E se eu tiver agora duas matrizes, professor? Agora não é um elemento por uma matriz, é uma matriz por outra matriz. Bom, veja bem, é possível fazer isso? A resposta é sim, é possível. Porém, tem as observações, tem as condições que vai propiciar para que esse produto ocorra ou não. Eu não posso multiplicar qualquer matriz por qualquer matriz. Não é assim, tá? Existem critérios que permitem ou não a realização desse produto. Então, veja bem, gente, ó. O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos. O que eu quero dizer isso? É muito comum o aluno pensar assim: para multiplicar uma matriz por outra, é só eu pegar os termos correspondentes e multiplicar? Não. Isso eu faço quando é soma ou subtração. Aí eu somo os termos correspondentes. Eu somo o primeiro de um com o primeiro do outro, ou subtraio. Para soma e subtração, isso é válido. Mas para multiplicação, não. Eu não posso multiplicar termos correspondentes. É isso que está dizendo aqui. Bom, o produto de duas matrizes A e B é uma outra matriz, assim como a soma. Quando eu somo duas matrizes, eu obtenho uma terceira matriz. Quando eu subtraio duas matrizes, eu obtenho uma terceira matriz. A mesma coisa ocorre na multiplicação. Ao multiplicar uma matriz A por uma matriz B, eu determino uma outra matriz que nós vamos chamar aqui de C. Tranquilo? Cada elemento de C é obtido por meio da soma dos elementos correspondentes, veja bem, é obtido pela soma dos elementos correspondentes, pelo produto dos elementos correspondentes da inésima linha da matriz A, que é a primeira matriz, pelos elementos da jésima coluna
que seria a segunda matriz B. Eu estou multiplicando a matriz A pela matriz B. Então, eu vou considerar a linha da primeira, no caso A, pela coluna da segunda, no caso B. Por quê? Porque eu estou colocando a ordem A vezes B. Se eu falo A vezes B, é uma coisa. É a linha de A vezes a coluna de B. Se eu digo B vezes A, agora a linha a ser considerada é de B e a coluna vai ser de A. Observe que a linha e a coluna tem que ser correspondente. Como assim, professor? Eu multiplico primeira linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna, terceira linha com terceira coluna e assim sucessivamente. E eu vou encontrando os elementos dessa matriz, beleza? E sempre o produto, né? O produto de todos os termos. Então, vamos lá. Olha só, continuando. Eu tenho, por exemplo, uma matriz A de ordem M por N e tenho uma matriz B de ordem N por P. O resultado disso vai ser uma matriz C. Então, nós já vimos que ao multiplicar uma matriz por outra, eu obtenho uma terceira matriz. Beleza. Observem a ordem dessa matriz. M por N. Observem a ordem da matriz B. N por P. O que elas têm em comum? Olha só, N e N. Observem que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Isso é uma condição necessária e suficiente para que eu possa realizar o produto de duas matrizes. Se não forem iguais, a coluna da primeira igual à linha da segunda, não é possível realizar o produto. Tranquilo? Sempre assim. O número de linhas o número de colunas de uma tem que ser igual ao número de linhas da outra. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Professor, se não for, então não é possível realizar o produto entre as matrizes. O que eu quero te dizer é que nem sempre você vai poder multiplicar uma matriz A por uma matriz B. Tem casos que isso é possível, tem casos que não será possível. Então, o que possibilita ou não a realização desta multiplicação é o fato da primeira matriz, o número de colunas dela, ser igual ao número de linhas da segunda. Observe que eu falei de primeira e segunda matriz. Eu não nominei A e B. Por quê? Porque pode ser A vezes B, como pode ser B vezes A. A condição é que a coluna da primeira, o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tranquilo? E como resultado, eu vou ter uma matriz C, cuja ordem vai ser o número de linhas da primeira e a coluna, o número de colunas da segunda. Olha só, a ordem da matriz C ficou M por P. Número de linhas indicado na primeira vezes o número de colunas indicado na segunda. Exemplo, ó. Eu tenho aqui uma matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Eu tenho uma matriz B, 7, 8, 9, de ordem 3 por 1. Então, quem vai ser a matriz resultado do produto de A por B? Vai ser uma matriz C, cuja ordem vai ser, observem aqui, ó, número de colunas igual ao número de linhas. Então, a matriz que vai resultar vai ser uma matriz de ordem 2 por 1. A matriz que eu vou encontrar vai ser uma matriz que vai ter 2 linhas e uma coluna. Tranquilo? Então, eu já sei a ordem da matriz a partir do momento que eu conheço a ordem das duas matrizes que estão sendo multiplicadas. É através da ordem das duas matrizes que estão sendo multiplicadas é que eu determino a terceira matriz. Tranquilão? Bom, continuando então, nós temos o seguinte, gente, ó.
para realizarmos o produto A vezes B, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Repito, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se isso não ocorrer, não é possível realizar o produto. Vamos lá então? Como que vai ficar então, professor? Olha só. Multiplicação de matriz. Eu tenho aqui a matriz A e tenho a matriz B. Para realizar esse produto, qual é o caminho, qual é o procedimento? Bom, primeira coisa é nós verificarmos qual a ordem. A ordem dessa é 2 por 3, a gente já viu, né? A ordem dessa aqui é 3 por 1. Então, a matriz que eu vou construir vai ser uma matriz C de ordem 2 por 1. Linhas da primeira, colunas da segunda. Olha só, bateu. Então, eu vou ter uma matriz C de ordem 2 por 1. Pessoal, a recomendação é a seguinte. Para fazer o produto, antes construa a matriz genérica. É claro que a partir do momento que você vai dominando essa habilidade, você vai fazendo isso de forma automática, já sem a necessidade de construir a matriz genérica. Mas se você está iniciando no processo de multiplicação, eu recomendo você construir a matriz genérica e depois, a partir da matriz genérica, você vai encontrar os elementos dela. Então, como a matriz é de ordem 2 por 1, então a minha matriz C, ela vai ter 2 linhas e uma coluna. Então, ela vai ser bem assim, ó, a minha matriz. 2 linhas, então eu vou ter C1, 1 e C2, 1. Uma coluna, então eu vou ter só uma coluna. Essa vai ser a minha matriz C, com 2 linhas e uma coluna. Encontrar essa matriz é encontrar esses elementos. E aí, por que eu disse para vocês que é importante construir a genérica? Porque ao construir a genérica, você já tem o indicativo de qual é a linha e qual é a coluna que você tem que multiplicar. Lembrando que, para encontrar os elementos de uma matriz, resultado do produto de 2 matrizes, eu tenho que multiplicar respectivamente a linha de uma pela coluna da outra, tá? Essa linha e essa coluna é indicada de acordo com a posição do elemento que eu quero encontrar. Então, se eu quero encontrar o elemento A1, 1, eu vou ter que pegar A1, 1. Então, eu tenho que pegar a primeira linha de uma e multiplicar pela primeira coluna do outro. Se eu quero encontrar o elemento A2, 1, eu tenho que pegar a segunda linha da primeira e multiplicar pela primeira coluna do segundo. Então, o I indica linha, o J indica coluna. Sempre a linha será da matriz que vier primeiro e a coluna é da matriz que vier por segundo. Então, se eu tenho A vezes B, eu vou multiplicar a linha de A pela coluna de B. Se eu tenho B vezes A, eu vou multiplicar a linha de B pela coluna de A. Entendem isso? Então, como aqui eu quero realizar o produto de A vezes B, então eu vou pegar a linha de A, no caso, o C11 vai ser a primeira linha de A pela primeira coluna de B, de forma ordenada. O primeiro elemento aqui com o primeiro aqui. Então, o 1 multiplica o 7, o 2 multiplica o 8, o 3 multiplica o 9. Na ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 9, 27. Então, eu tenho 7 mais 16, 23. 23 com 27, eu tenho 50. Tranquilo? Agora eu vou encontrar o elemento C21. Agora o que diz? Olha a ordem do elemento. 2, 1. Então, o 2 é linha, o 1 é coluna. O 2, que é linha, é da primeira matriz. O segundo I, o 1 aqui no caso é coluna da segunda matriz. Então, eu vou multiplicar a segunda linha
pela primeira coluna, de forma ordenada. Então, o 4 multiplica o 7, 4 vezes 7, 28. O 5 multiplica o 8, 5 vezes 8, 40. E o 6 multiplica o 9, 6 vezes 9, 54. Então, está aqui, ó, 54. Então, eu vou ter aqui 28 com 40 eu tenho 68, 68 com 54 eu vou ter 122. Portanto, a minha matriz C, resultado desse produto vai ser 50 e 122. Pronto, está aqui, está resolvido. Beleza, galera? Tranquilinho? Bom, vamos ver outros exemplos aqui. Isso aqui é só a parte inicial. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é, primeiro, identificar a ordem da matriz que vai ser o resultado desse produto. Depois, descoberto a ordem, fazer essas respectivas observações. Então, eu tenho aqui a matriz A e a matriz B, eu quero encontrar o produto de A por B. Então, é A vezes B. Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é a ordem da nova matriz. E, aliás, primeira coisa, se é possível multiplicar. Qual é a ordem da matriz A? 3 por 2. Qual é a ordem da matriz B? 2 por 3. Observem, 2, 2 é igual. Beleza? Então, a matriz que eu vou encontrar vai ser de ordem 3 por 3. Então, a matriz C será 3 por 3. Então, genericamente, eu vou ter o seguinte, a minha matriz construindo a genérica. Como eu disse, a partir do momento que você vai dominando, você não precisa fazer isso, você já pode ser mais direto. Mas enquanto você não domina, recomendo construir a matriz genérica no caso de ordem 3 por 3. Eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo.
tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 e C33. Então tá aqui, ó, a minha matriz genérica de ordem 3×3. Esses serão os elementos da minha matriz. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar cada um deles. Como que eu faço para encontrar cada um deles, professor? Vamos lá. C11. O fato de você construir a genérica é para você não se perder. Porque às vezes o aluno confunde quem deve ser multiplicado por quem. E o elemento, a posição dele, já indica quem deve ser multiplicado. Então, quando eu falo 1, eu quero dizer que eu tenho que multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. A primeira linha, no caso da matriz A, que vem por primeiro, pela primeira coluna da matriz B, que vem por segundo. Então, fazendo esse produto de forma ordenada, eu vou ter aqui primeira linha, primeira coluna. Ordenadamente, o primeiro com primeiro, o segundo com segundo, linha da esquerda para a direita, coluna de cima para baixo. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2, 3 vezes menos 2, menos 6. E 2 com menos 6 dá menos 4. Beleza? Então, está aqui. Já encontrei o primeiro elemento, C1. Vou atrás do elemento C12. C12. Então, agora é primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Agora, a segunda coluna é 2 e 0. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 0, 0. Então, 4 mais 0, 4. Vou atrás do outro elemento, C13. C13. Esse elemento vai ser, agora, primeira linha, terceira coluna. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, 18. Pronto, eu já encontrei os 3 primeiros elementos aqui. Agora, vamos em busca dos outros. C21. C21. Quem eu tenho? Agora eu tenho a segunda linha e a primeira coluna. Segunda linha, agora não é mais 2 e 3. Agora a linha é essa, 0 e 1. Tá? 0 vezes 1, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Então eu vou ter 0 com menos 2, resposta menos 2. C22. Então eu vou ter aqui C22. Segunda linha, segunda coluna. 0 com 2, 1 com 0. Então vai ficar 0 e 0. E 0 mais 0 é 0. Beleza? Vamos agora para o elemento C23. C23. Quem vai ser agora? Segunda linha, terceira coluna. O 0 com 3, o 1 com 4. 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 4 é 4. Resposta 4. Ok? C31. C31. Agora, não é mais a segunda linha. Agora eu vou multiplicar a terceira linha. 3, 1, então é terceira linha, primeira coluna. Menos 1 com 1, 4 com menos 2. Menos 1 vezes 1 é menos 1, 4 vezes menos 2 é menos 8, e menos 1 com menos 8 é menos 9. Beleza? C32. Observem que fica muito tranquilo quando eu faço a genérica, porque ele já me dá o caminho de quem eu devo multiplicar por quem. Ao multiplicar o C32, eu tenho que pegar a terceira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, menos 1 vezes 2, o 4 vezes 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. 4 vezes 0, 0. Então, menos 2 com 0 dá menos 2. Agora, o último elemento aqui, que é o C33. C33. Agora, eu multiplico a terceira linha com a terceira coluna. Menos 1 com 3 e o 4 com 4. Menos 1 vezes 3,
menos 3. 4 vezes 4, 16. 16 tira 3, 13. Pronto, está aqui todos os elementos que eu preciso. Agora, para mostrar o resultado desse produto, é só substituir. Então, quem vai ser a minha matriz C? Minha matriz C vai ser igual a C1 menos 4, 4 e 18. Menos 4, 4 e 18. C21 menos 2, C22, 0 e 4. Menos 2, 0 e 4. Depois, C31 menos 9, aqui, ó. Depois o menos 2 e o 13. Menos 9, menos 2 e 13. Pronto, está aqui, ó. Resolvido. Essa é a matriz de resultado do produto. Tranquilo, gente? Né? Observe que no caso da multiplicação vai requerer de nós muito mais cuidado. Porque o grande vilão de tudo aqui é exatamente essa confusão de linha, coluna, quem eu multiplico por quem. E o aluno às vezes se atrapalha nisso daí. Então toma cuidado, tá? Respeitado isso, a gente resolve com tranquilidade. No demais é operaçãozinha simples de multiplicação, de soma, não é nada complexo. O cuidado é só realmente quem deve ser multiplicado por quem aí. Beleza? Vamos para os exercícios? O que eu tenho aqui, ó? Exercício número 1. Banca FCC. Sabe-se que A, B e C são matrizes não nulas, ou seja, não são matrizes cujos elementos todos são zero. Pode ter zero? Pode, mas não é todos. E de tipos M por N, P por Q, R por S, respectivamente. Ou seja, a matriz A é M por N, a matriz B é P por Q e a matriz C é R por S, respectivamente. Assim sendo, a matriz A vezes B ao quadrado mais C poderá ser calculada se e somente se, aí ele me dá uma série de condições. Observe que esse exercício não é um exercício na qual você tem que fazer cálculo, mas é um exercício que vai exigir de você a habilidade conceitual. Você precisa saber os conceitos que norteiam a adição e a multiplicação de matrizes. Bom, como eu tenho aqui um produto, eu tenho uma soma, eu tenho um parênteses, eu tenho uma potência, tranquilo? Observem que aquelas regras da expressão numérica, elas têm que estarem presentes aqui. Então, eu vou observar as regras que norteiam a resolução de uma expressão numérica com base naquilo que pode ou não pode fazer na adição e na multiplicação de matriz. Beleza. Primeiro, eu tenho que resolver o parênteses. Só que dentro do parênteses, além de uma soma, eu tenho uma potência. Então, a regra diz, resolve-se primeiro potência, para depois eu fazer a soma. Eu tenho uma potência e uma soma, então beleza. B, qual é a ordem da matriz B? P por Q. A matriz B é de ordem P por Q. Certo? Olha só, o que acontece aqui? B ao quadrado. B ao quadrado é resultado da matriz B pela própria matriz B. O que é B ao quadrado? B ao quadrado é nada mais, nada menos do que o B pelo próprio B duas vezes. Isso que é B ao quadrado. Então, observe que para que eu faça o produto de uma matriz, qual é a regra? A coluna de uma tem que ser igual à linha da outra. Ou seja, como B é P por Q, o que tem que acontecer para que esse produto seja realizado? Q e P, não é regra, não é essa? A coluna da primeira tem que ser igual à linha da segunda. Então, obrigatoriamente, P e Q tem que serem iguais. Se não for igual, não é possível multiplicar o B por ele mesmo.
Tranquilo? Para que isso seja possível, o P e o Q tem que ser igual. O número de colunas de uma tem que ser igual ao número de colunas da outra. Ou seja, B tem que ser uma matriz quadrada. Só posso multiplicar uma matriz por ela mesma se ela for uma matriz quadrada, onde o número de linhas e colunas são iguais. Portanto, eu já sei que P é igual a Q por conta disso, para que seja possível fazer o B ao quadrado. Bom, observe que agora eu estou somando com uma matriz C. O resultado disso, estou somando com uma matriz C. O que a gente sabe a respeito da adição? Eu posso somar qualquer matriz? Eu posso fazer qualquer soma ou subtração de matrizes? A resposta é não, porque tem critérios. Qual é o critério para que eu possa somar duas ou mais matrizes? É que elas tenham a mesma ordem. Então, só é possível somar matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Se eu tenho uma matriz de uma ordem e outra matriz com ordem diferente, eu não posso fazer a soma ou subtração entre elas. Como aqui é uma soma, então para que isso seja possível, obrigatoriamente, a ordem de B tem que ser igual à ordem de C. Como a ordem de B, P por Q, implica em P ser igual a Q, e a ordem de C é R e S e elas têm que serem iguais, então eu já tenho a conclusão que P, Q, R e S tem que ser tudo igual. Se não for tudo igual, não vai ser possível realizar isso, porque tem que ter a mesma ordem. Já que P é igual a Q, então R tem que ser igual a S e tem que ser igual a eles, senão não vai ser possível. Porque se aqui for ordem 2 por 2, a B, a C também terá que ser 2 por 2. Se a matriz B for 3 por 3, a matriz C terá que ser 3 por 3. E aí, eu estou multiplicando pela matriz A. A ordem da matriz A é M por N. Beleza. Então, eu já sei que isso aqui, ó, isso aqui vai me dar uma matriz de ordem P. Por quê? Onde P e Q são iguais. Ou poderia chamar de R por S, onde R, S, P e Q é tudo igual. Bom, gente, se eu tenho que fazer o produto disso daqui, só vai ser possível quando que eu posso fazer o produto de duas matrizes? Quando a coluna de uma for igual à linha da outra. Então, para que eu faça o produto da matriz A por esse resultado, só será possível se o N for igual ao P. Se não for igual, não é possível, porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, isso aqui obriga necessariamente a P ser igual a Q, ser igual a R, ser igual a S e ser igual a N. Então, eu tenho aqui letra C. Tranquilo? Essa é a análise que a gente teve que fazer aqui. Observe que buscamos só a parte conceitual, né? Condição para soma e condição para multiplicação. Tranquilo? Vamos lá, mais um. Ó, MS Concursos, eu tenho a matriz A e a matriz B, calculando a matriz C, que é o resultado de 3 vezes A mais 2 vezes a matriz B. Qual vai ser o resultado? Bom, agora a gente vai usar aqui um macetezinho para poder encontrar essa resposta. Eu não preciso necessariamente, gente, encontrar todos os valores da matriz. Como eu tenho alternativas de resposta, observem bem. A resposta da letra A. Olha só a primeira linha, menos 2, 3 e 8. Olha a C aqui, ó. Menos 5, 3, 2. Menos 3, 2, 7. Menos 1. Observe que as linhas de cada uma dessas matrizes são diferentes. Se elas são diferentes, basta eu encontrar a linha da matriz C e comparar. Qual bater, a resposta é essa. Eu não preciso perder tempo com as outras, porque só tem uma resposta correta. Então, não há necessidade de construir toda a matriz. Basta eu encontrar alguns elementos. Então, vamos lá. Observe que se eu encontrar o primeiro elemento dessa matriz, ó, o primeiro elemento, eu já tenho a resposta. Só o primeiro elemento, eu nem preciso fazer os demais.
só o primeiro elemento já basta. Porque como eles são diferentes, o valor que eu encontrar vai ser a alternativa correta aqui. Então, vamos lá? Vou encontrar esse primeiro elemento. Então, como é 3 vezes a matriz A, 3 vezes A, 3 vezes 0, e mais 2 vezes a matriz B, ou seja, 2 vezes menos 1. Mais 2 vezes menos 1. 3 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Resposta, menos 2. Resposta, menos 2. Olha aqui, alternativa A. Pronto. Olha que moleza que foi para resolver essa questão. É claro que o aluno que não foi preparado, que não estudou aqui no LAC, não teve essa observação, ele vai querer encontrar todos os elementos da matriz. Mas não há necessidade, tendo em vista que eles são diferentes. Então, eu posso buscar exatamente aonde que está a diferença entre eles e ser bem objetivo. Então, eu já tenho certeza que a resposta é a letra A. Por conta disso, porque o primeiro elemento tem que ser o menos 2. E a única matriz que traz como elemento o menos 2 é a letra A. Eu não poderia pegar o 3, professor, aqui, esse elemento, para observar? Não recomendo. Por quê? Porque, olha só, aqui é igual, e aí você ia ficar na dúvida. Então, pega sempre um que é diferente em todos e calcula aquele elemento. Você poderia calcular esse elemento aqui? Poderia, ó. Esse, ó, 8, 2, 3 e 7. São diferentes. Qual deles for a resposta é a alternativa correta. Tranquilo? E aí você resolve. Beleza? Tranquilinho, né, galera? Olha que macete bacana aí, tá? Ganha um tempo, você vê, ó. Uma questão dessa você fez em menos de 1 minuto, você resolve ela, tá? E terceiro exercício aqui, ó. Dado a matriz A e a matriz B, assinale a alternativa que apresenta a matriz C, que representa o produto da matriz A e B, ou seja, A vezes B. Mesma situação, gente. Eu tenho duas matrizes, observem as respostas, ó. Eu tenho respostas diferentes aqui, tá? Eu tenho várias respostas, e aí não há necessidade de nós calcularmos toda a matriz para dar a resposta correta. Olha só aqui na alternativa A, eu tenho 2, 10, na B eu tenho 1 e 2, 3, 0, 2, 2, 8, 10. Tentem analisar um elemento em que em todas as matrizes é diferente. Olha só. Se eu escolher esse primeiro elemento, aqui começa com 2, mas aqui também começa com 2, na letra D. Então, se eu fizer esse elemento, confirmado que é o 2, eu vou ter que fazer um segundo cálculo. Vocês concordam? Porque eu vou ficar na dúvida entre as duas. Se der um número diferente do 2, se for 3 é a letra C, se for 3 é a letra B, se for 1 é a letra B, aqui seria a letra C, e se for 8 seria a letra E, tá? Bom, mas eu tenho dúvida, porque eu tenho duas respostas a 2. Se eu escolher esse elemento, aqui é 10. Olha só, aqui é 0, diferente, 2, 2, mas aqui eu tenho outro 10. Então, também vou ter que fazer duas contas. Vou olhar para cá, 10 aqui, 4 aqui, 0 aqui, 4 aqui, 10 aqui, ó. Também tenho duas. E se eu escolher esse elemento, eu tenho 16, 16, 16, eu tenho 3 respostas. Então, observe que eu estou numa situação onde, no mínimo, eu vou ter que fazer 2 cálculos. Não tem outra saída. Se houvesse um termo aqui que fosse exclusivo, né, um elemento em que não repetisse nas demais matrizes, eu ia ser específico, eu ia só nele. Porque, ao encontrar, eu saberia qual seria a resposta correta. Então, nesse caso, não tem alternativa. Eu vou escolher, obviamente, logo é esse primeiro termo. O primeiro elemento aqui. Se der 2, aí eu fico na dúvida entre A e a letra D. Se der diferente de 2, ou vai ser a letra C, ou a letra B, ou a letra E. Tranquilo? Então, esse elemento é o C11. Como que eu encontro o elemento C11, que é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna?
multiplicando a primeira linha de A pela primeira coluna de B. Primeira linha de A, primeira coluna de B, de forma correspondente e ordenada. Então, eu tenho menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. Olha só o que nós encontramos. 8, gente. Que número que eu tenho aqui? 2. Não é essa a resposta. 2, 3, 1, 8. Olha aqui, resposta letra E. Pronto, nem vou perder tempo mais fazendo. Eu já sei que é 8. Se você quiser, você pode continuar para encontrar todos os outros elementos dessa matriz, sem problema nenhum, tá? Se você quiser encontrar o outro elemento aqui, que é o C12, você vai multiplicar. Olha só para vocês terem uma ideia. C12. Então, eu tenho que multiplicar a primeira linha da matriz A, porque é 1, e pela segunda coluna da matriz B. Então, vai ser menos 1 e 3 vezes 2 e 4. Então, vai ser menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 4, 12. 12 tira 2, 10. Olha aqui, 10. Tá vendo? Só que eu não preciso fazer tudo isso. Não preciso encontrar todos os elementos. Basta eu encontrar um elemento que seja único, exclusivo dessa matriz, para eu saber que a resposta é essa. E aí eu ganho tempo. Tranquilo? Fazendo essa análise. Beleza, gente? Com essas dicas que você vai conseguir resolver bem mais rapidamente, que a proposta é exatamente essa. Não basta fazer bem feito, mas a gente precisa ser ágil também, porque tempo faz parte da resolução da prova. Tranquilo, gente? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Volto a repetir, não é fácil essa missão, mas é possível porque Deus está contigo. E é na confiança desse mesmo Deus que marcamos o nosso próximo encontro. Estaremos aqui com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lá aqui, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né?
Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante-geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade e risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente. Né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição. Ó. Tá? Ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança. Né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né?
Eu sei aí que nesse mundo do crime, né, quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né, já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né, ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista e extremista contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, né? Começaram a se questionar e eles queriam ter tatuagem e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser os TAF aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para o 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser. Tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos supor que o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó.
Então, dá 400 dividido por 40. Então, está 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, tá certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC. Pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui. Olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial. Você tem a lista especial do as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor? Dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui.